Orgulho e impulsividade sempre acabam em destruição. E é esse o alerta que eu quero te trazer depois da nossa leitura de hoje. Hoje nós lemos o primeiro livro de Samuel, capítulo 19 e capítulo 20, e nesses dois capítulos nós constatamos o estado deplorável a que chegou a vida de Saul. A situação em que ele se encontra e o quão destruído ele, a sua família, o seu reino estão por causa do orgulho e da impulsividade de Saul. Nós vamos constatar aqui nesses dois capítulos a perseguição de Saul sobre Davi. Mas importante que a gente se lembre como Saul começou bem na sua caminhada. Aparentemente, no início da jornada, nós temos ali um jovem ciente das suas limitações. Quando ele é ungido por Samuel, ele fala sobre a sua incapacidade, ele está surpreso de ter sido escolhido. Não, mas eu sou de uma família humilde, sou de uma casa pequena, não sou importante. Ele, quando foi ser chamado para ser apresentado, ele estava com medo, estava escondido ali entre as bagagens, se escondendo daquela situação. Mas bastou que ele fosse exposto a uma posição de poder, de autoridade, de importância, para que ele fosse tomado. Tomado de si, tomado pelo seu orgulho, pela sua vaidade, e levado a uma vida de impulsividade e na tentativa de tomar o controle de cada situação e de resolver por si mesmo, sem o Senhor e sem a direção de Deus, as questões que se apresentaram, ele foi se colocando cada vez mais numa situação de deterioração, de destruição do seu reinado, da sua vida, da sua família. Depois, quando Davi surge como um personagem importante nessa história, por causa dos pecados de Saul, ele foi rejeitado pelo Senhor, e Davi então aparece na história, nós vimos o quanto Saul perde completamente o controle diante daquela situação. Ele está vendo o crescimento de Davi, a importância de Davi aos olhos do povo, ele está vendo o crescimento de Davi dentro da sua casa, porque o seu filho passa a apreciar mais a Davi do que o seu próprio pai. Talvez eles até tenham se aproximado mais, inclusive, por essas questões, por esses problemas, Davi sendo perseguido e Jonatas também percebendo todas as injustiças do pai e os problemas que ele já tinha com o pai, que ficam evidentes ao longo da narrativa. O fato é que nós temos aqui o fim da vida de um rei, de um homem que teve autoridade, que teve a oportunidade de reinar e de governar, e foi chamado e foi escolhido por Deus para aquele papel, mas que se perdeu no seu orgulho, que se perdeu no personagem do rei, da importância, do homem valioso e do homem que faz de tudo para proteger a si, ao seu reinado, a sua autoridade, e que demonstra que nunca entendeu que aquilo ali não era sobre ele, não era sobre a capacidade dele, mas era sobre o Senhor e a oportunidade que o Senhor tinha concedido a ele. Nesses dois capítulos nós temos toda a trama e a tentativa de Saul de matar a Davi, tentando manipular os seus filhos, manipular o seu filho, manipular os seus servos, para que matassem Davi. Depois Jonatas intercede: o que ele te fez para que você o mate? Não faça isso. No mesmo momento ele está fazendo uma jura, ele está prometendo certamente ele não será morto. Olha o que ele diz, por exemplo, no capítulo 19, verso 6. Tão certo como o Senhor vive, Davi não será morto. Versículos depois, o próprio Saul está lançando uma lança contra Davi, com o objetivo de matá-lo, mas Davi consegue fugir. Ele demonstra a todo momento a sua impulsividade, decisões impensadas, palavras impensadas, promessas, juras, de tudo um pouco, sempre coisas destrutivas que ele faz, sem pensar, sem buscar a orientação de Deus, sem refletir sobre aquilo que faz, sobre aquilo que fala, associado ao seu orgulho, à sua vaidade, ao seu apego ao poder, e que fazem com que a sua família seja destruída e o reino seja destruído. Por fim, num dos episódios mais tristes dessa relação de Saul com seu filho, nós temos Saul ofendendo, xingando o próprio filho porque saiu em defesa de Davi, quando Jonatas pergunta: olha, por que ele tem que morrer? Por que o senhor quer tanto matá-lo? A resposta de Saul para ele é: seu traidor, filho de uma prostituta. Pensa que não sei que você quer que ele seja rei para sua própria vergonha e de sua mãe. Enquanto esse filho de Jessé viver, você jamais será rei. Agora vá buscá-lo para que eu o mate. Você acha que você vai ser rei, Jonatas? Se ele assumir o reinado, você perdeu a sua herança, você vai perder a sua oportunidade de me suceder.
Saul, na sua vaidade, no seu orgulho, no seu apego ao poder, achava que Jonatas também era regido por aquela cobiça, por aquele desejo de ser rei, e não entendia que fosse possível viver de uma forma diferente. Foi destruído pela sua impulsividade, pelo seu orgulho, pelo seu afastamento do Senhor. Acho interessante o comentário que o pastor Luiz Saião faz sobre esse episódio de Saul, e ele diz que o relato de Saul é para nós um lembrete de que não há ninguém essencialmente mal e ninguém essencialmente bom que nunca esteja sujeito e nunca seja capaz de coisas ruins. Porque Saul começa bem. Ele começa bem o seu início de reinado, e aparentemente se trata de um jovem humilde, mas que logo se perde porque se afastou de Deus. E ao se afastar do Senhor, vai cada vez mais destruindo a sua vida e a das pessoas ao seu redor. Estejamos alertas para que não sejamos consumidos. Esteja alerta para que você não seja consumido pelo seu orgulho, pela sua impulsividade. Pare, pense, reflita, busque a direção de Deus para as escolhas, busque a direção de Deus para as suas palavras, para aquilo que você faz, para os compromissos que você assume. Não se deixe consumir pela sua sede de poder, pelo seu orgulho, pela sua vaidade. Sejamos governados pelo Senhor, vivamos em humildade e que assim possamos viver vidas dignas do nosso Senhor. Que a vida de Saul, que o triste fim de Saul sirva para nós de alerta, para que não sigamos nesse mesmo caminho. Deus abençoe a você, sua vida, sua família. Vamos juntos aprendendo da palavra de Deus, refletindo sobre ela. Você já sabe, amanhã a gente se encontra aqui para mais uma reflexão.